Bom dia, como que vocês estão? Vamos dar sequência à nossa aula de português, aula 4. E eu peço para que vocês acompanhem lá na apostila, então, o conteúdo. Ele volta trabalhando sobre o gênero textual crônica, traz mais uma de exemplo. Nós vemos aqui algumas características e a forma que o texto está organizado, tudo conforme a gente conversou na aula número 2. Então vamos lá. Primeira coisa é que eles já perguntam, se você lendo o título você já consegue fazer ideia do que se trata essa crônica. Eu não vou fazer a leitura com vocês de toda ela, mas eu quero que vocês façam a leitura e tentem fazer esta reflexão aqui, ó. Tá? Como que esse texto está organizado, quantos parágrafos, quem é que está contando a história e para que a pessoa que escreveu essa história está contando essa história. Ela quer falar sobre o que quando você terminar de ler você vai pensar, vai estar pensando sobre a chuva ou sobre as situações das pessoas que passam por essas coisas. Quero que vocês reflitam lá. Seguindo, nós temos aqui, ó, as atividades de interpretação. Ele já vai pedir novamente o tipo do narrador, tá? Vocês corrigem, olham lá como é que vocês fizeram ou como é que vocês vão fazer, tá? Esse exercício 6 aqui é bem legal. O autor utilizou uma combinação curiosa de palavras que remete a duas dessas três que podem assombrar a vida de qualquer cidadão. Que palavras são essas? Então, assombrar, ele fala como se nós ficássemos com medo se acontecesse na nossa vida. Então, são situações, como eu disse já para vocês, do cotidiano, da vida das pessoas, faz parte da nossa vida, né? Das nossas experiências humanas. Então, quais são esses elementos? Aí a prof escreveu ali, vocês só verem lá como que vocês colocaram a de vocês e corrigem, ok? Aqui eu coloquei em cima ali como título que essa atividade é ótima para compreender os temas que encontramos nas crônicas, né? E aí nós vamos fazer uma atividadezinha de produção textual, tá? Então vocês fazem lá para produção de texto, na aula de produção textual, né? Se organizem aí. O seguinte: procurem em jornais e revistas ou slides de notícias ou sites de notícias, imagens que apresentem fatos do cotidiano. Agora nós temos o assunto principal, que é a pandemia, né? Então vocês podem utilizar também esse tema já para criar aí para encontrar e colar uma imagem aqui, ó. Lá na apostila de vocês, vai lá no jornal principalmente, né? Porque a circulação de revistas acredito que já não está sendo a mesma com tanta intensidade, né, por conta das entregas. Então vocês podem utilizar o jornal, tá? Cola aqui a manchete ou uma imagem que vai falar sobre esta notícia. Apresente ao restante da turma a imagem que você selecionou. Então não vai dar pra gente fazer essa socialização, mas vocês podem enviar uma foto da atividade depois de pronta lá pelo Positivo On. É pelo Positivo On, tá, meus amores?
Não mandem por outros meios, porque senão a prof não consegue olhar de todo mundo junto. E aí você vai conversar lá sobre a foto e escrever aqui no final, ó. O que você vê, que sentimento a imagem te desperta, que história a imagem sugere. E aqui você faz a número 3. Converse com os colegas, né? No caso, em casa, porque não tem os colegas, sobre a imagem. Então, o que tá passando, o que tá mostrando naquela imagem, o que ela representa, igualzinho tá aqui nas opções de questões. Depois que vocês fizeram essa primeira parte, nós temos aqui, ó, na aula de produção textual também. Chegou a hora de produzir seu texto. Verifique se vai conseguir lembrar de todos os passos. Então, aqui tem tudo que vocês precisam para pôr lá na crônica. Ah, professora, mas eu ainda não entendi como é que faz esse gênero. Como é que eu vou contar uma história? Faz usando os exemplos das crônicas que vocês têm disponível no material. Essa segunda aqui, depois a primeira lá da aula 2, né? Seríndio é muito mais legal. Por esta daqui, ó, é mais fácil. Olha o tema que ele usa. Um tema do dia a dia. Vocês podem colocar lá alguma coisa semelhante, tá? Pode fazer aí sobre... vocês podem utilizar aqui, ó, o mesmo tema aqui que vocês encontraram na notícia. Vocês podem utilizar para fazer essa produção, né? A partir do que vocês encontraram da notícia, vocês podem olhar a situação e criar uma crônica. Pode ser ela um pouco mais engraçada, pode ser ela contando somente como que vocês se sentem quando, né, com tudo que está acontecendo. Vocês podem escolher aí qual o objetivo de vocês com esse texto, né? Se é divertir alguém, se é mostrar que vocês dominam algum assunto. E aqui então, ó, aqui é o que eu falei, pode ser depois que vocês acharem a notícia. E aí você escolhe o que mais te chamou a atenção e faz. Pode ser engraçado e pode ser, né, sem tanto humor, mas vocês que verem como que vocês querem fazer. Tem que ser algo que provoque uma reflexão. Aqui, ó, nós continuamos isso lá na próxima aula, tá? Mas já vão olhando aqui o que é que vocês vão ter que fazer. E aqui eu coloquei só um lembrete. Pra vocês verem lá o que é que vocês conseguem adequar. Quando as atividades forem no caderno de português de produção, sempre escreva primeiro a data e depois o nome da sua atividade. Então tem que fazer ali a apresentação, né, do que é que vocês vão fazer neste dia, igual a gente fazia em aula. Então não pode só sair escrevendo qualquer página de qualquer jeito. Não pule em página, não deixe folhas em branco, sem necessidade. Acompanha o segmento lá das atividades. E aqui um lembretezinho, né, para que a gente consiga até o final do ano ter um caderno organizado. Amores, então a aula é esta. Tenham um bom dia. Beijos e até a próxima.